Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando nesse momento com mais uma palavra para você. Eu queria falar, estava meditando hoje sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a dúvida de muitas pessoas, sabe? Tem pessoas que elas vivem essa dúvida, elas têm essa dúvida. E muitas vezes as pessoas elas não têm nem coragem de fazer às vezes essas perguntas para Deus, né? Mas vale a pena a pessoa prestar bastante atenção, porque nós vamos responder essa pergunta, esse questionamento que Jesus fala. Jesus diz na sua palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Jesus está assim afirmando, ele está dizendo: buscai primeiro do que o casamento, do que a compra da casa, porque primeiro do que a formação intelectual, acadêmica, primeiro do que tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você diz: pastor, o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Preste atenção. Quando uma pessoa ela acha o reino de Deus e a sua justiça, então todas estas coisas, todas as demais coisas, formação, casamento, casa, o que você precisa, o que você necessita, o que você almeja, o sonho que você tem acalentado na sua vida, vai ser acrescentado. Mas primeiro você tem que priorizar o reino de Deus. E você diz: pastor, o que é buscar o reino de Deus? É fácil. Você sabe que o reino de Deus, ele não é físico. O reino de Deus, ele é espiritual. Então você não pode buscar uma coisa, quer dizer, teoricamente, você não pode buscar uma coisa que você não vê. É ou não é? Você não está vendo? Eu não estou vendo o reino de Deus. Alguém está vendo o reino de Deus? Não. Ninguém vê o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é espiritual. Então, como a gente que vive no reino materialista pode achar um reino espiritual? Mas eu vou dar a dica para vocês. Eu vou responder para vocês. Porque Jesus, ele não manda a gente fazer, ele não nos dá uma orientação que nós não possamos atender. Especialmente as pessoas que estão a sofrer nesse instante. Você que está sofrendo, está gemendo, você já tentou de tudo, você colocou a sua força em todas as coisas nessa vida. Seja para comprar casa, seja para casar, seja para ter uma formação intelectual, profissão, né? Seja lá o que for, o foco que você tem colocado a sua vida e não conquistou. Mas Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus. Pastor, me explica o que é buscar primeiro o reino de Deus. É fácil. O reino de Deus é o reino do Senhor Jesus. Então, o que significa buscar o reino de Deus? Basta você buscar, obedecer, seguir, praticar a palavra de Deus. Só isso. Simples. Só isso. Mas é simples assim, mais do que simples. Por exemplo, você vai no médico, o médico diz assim: olha, você tem que tomar esse remédio, fazer isso, fazer aquilo, fazer esse exame, fazer aquilo outro. Aí você diz: não quero. Você na prática diz: não vou fazer isso, não vou. Pronto. Então, o médico, ele não tem responsabilidade sobre a sua cura. Por quê? Porque você não quis obedecer, não é verdade? Pois bem, Jesus é o médico dos médicos. Ele está dizendo: buscai primeiro obedecer
a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente busca o reino de Deus, na verdade, buscar o reino de Deus é buscar o governo dele, seguir, aplicar o governo de Deus na nossa vida. É isso que é buscar o reino de Deus. Se eu começo a ler a Bíblia e começar a aplicar na minha vida aquilo que está escrito, obedecer aquilo que está escrito, seguir aquela receita, a receita da vida abundante, a vida abençoada, a vida que todas as coisas nos serão acrescentadas, então se eu coloco em prática aquilo que está escrito, que não é difícil. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei ler. Mesmo não sabendo ler, alguém pode falar para você o que está escrito e você aprender. E por que você aprender e começar a praticar, já vai dar certo. Então, amiga e amigo, buscar o reino de Deus e a sua justiça significam nada mais e nada menos do que seguir a receita daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Se você seguir o que está escrito na Palavra de Deus, sabe onde você vai dar? Você vai dar no reino dos céus. É difícil entender isso? É difícil? Por exemplo, você está me assistindo agora nesse momento. A senhora, ou o senhor mesmo, você recebeu uma receita de um bolo gostoso, né? Saboroso, sabe? Saborosíssimo. Você comeu um pedaço numa festa e, como convidado, você estava lá, né? E ficou com um desejo imenso de comer mais um pedaço, mas você não tinha, porque os outros tinham que comer também, né? Mas agora você recebe a receita desse bolo, vai para casa e começa a colocá-lo em prática. Então lá diz 3 xícaras de farinha de trigo. Aí você pega 3 xícaras de farinha de trigo e bota numa vasilha. 1 copo de leite. Aí você vai lá, 1 copo de leite. Mais o quê? 200 gramas de manteiga. Aí você pega 200 gramas de manteiga. Uma pitada de sal. Aí você coloca lá 1 xícara de açúcar. E vai colocando. Não vai fazer essa receita que eu estou dando, não, porque eu estou falando da minha cabeça. Eu estou falando a receita da palavra de Deus, do reino de Deus, só para você entender. Tá? A palavra de Jesus diz assim: perdoai e sereis perdoado. Então, amiga e amigo, vamos perdoar? Ele falou para perdoar, então eu vou perdoar. Aí você diz, pastor, mas como é que eu posso perdoar se o meu coração... Eu não tenho controle do meu coração, do meu sentimento. Você não tem que perdoar de acordo com os seus sentimentos. Você tem que perdoar de acordo com a sua cabeça, sua inteligência, sua razão. Porque a fé inteligente, ela não dá ouvidos ao coração, aos sentimentos. A fé inteligente, ela obedece o que está escrito. Segue a receita. Entendeu? Então, e vai lá. Coloca a farinha, o açúcar, o leite, o sal e tal, a manteiga, o fermento, bate aquilo ali, deixa descansar um pouquinho, depois leva lá ao forno e por 20 minutos. Pronto. Quando você obedece à receita do bolo, você tem um bolo maravilhoso, gostoso, tão gostoso quanto aquele que você comeu na festa. Você pode comer o bolo todo, aos pouquinhos. Mas se você quiser, você disser, não, eu quero fazer um bolo maior, eu quero comer muito bolo, então está lá escrito 3 xícaras de farinha de trigo. Aí você diz, não, eu quero mais, eu vou lá e bota 5 xícaras de farinha de trigo. Leite você bota, ao invés de botar 1 xícara, você põe à vontade e vai colocando lá da sua cabeça. O que vai dar? Quando você for pegar o bolo, você tem o quê? Um tijolo nas suas mãos e você não vai comer. Você estragou tudo. Por quê? É assim que muitas pessoas têm colocado a palavra de Deus.
seguem de acordo com os seus desejos, com as suas inclinações. Seguem a receita de acordo com a sua vontade e não com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. E depois que leva ao forno e traz para tirar, o bolo não é bolo, é um tijolo, é um concreto. Então, amiga e amigo, para você chegar a uma vida abençoada, bendita, Jesus promete vida e vida com abundância, mas essa vida com abundância vai depender da obediência em seguir a receita de vida ou da vida abundante que ele nos proporciona. Qualquer pessoa que pegar a Sagrada Escritura e começar especialmente a ouvir e obedecer às palavras de Jesus, vai estar com a receita de uma vida abundante. Seja no quesito de saúde, seja no quesito de vida de prosperidade, seja no quesito de alegria, de paz, seja lá o que for. Essa receita cura o corpo e, sobretudo, a alma. Sobretudo a alma. Então você vai ser feliz por conta dessa receita que você vai seguir obedecendo. Então buscar primeiro o reino de Deus é aplicar primeiro o que diz as Sagradas Escrituras. Então se alguém lhe pisou no calo e você se aborreceu e você quer colocar a palavra de Deus em prática, perdoa. Eu não posso perdoar no meu coração, mas você pode perdoar na cabeça. Ao invés de você amaldiçoar aquela pessoa, você diz: ó, meu Deus, tem misericórdia dela. Ela pisou sem querer no meu calo aqui, mas eu a perdoo. Pronto. Independentemente do que você sente ou deixa de sentir, você obedece, você segue a receita do bolo. O bolo gostoso, né, que a gente falou. Isso não é feito com... Você não pratica isso com sentimento, mas é com a cabeça. Assim também é o reino de Deus, é a palavra de Deus. Ela vive de acordo com o que está escrito, e não do que ela sente ou deixa de sentir. Isso aí, minha amiga e meu caro amigo, é o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Segue a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Sim, sem dar atenção, sabe, ao coração. Você vai ver onde você vai chegar. Você vai chegar à vida abundante que Jesus promete na sua palavra. Mas primeiro você tem que colocar em prática os seus ensinamentos. Seguir a receita do bom viver. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e até nosso próximo encontro.